Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Uma nova forma de trabalho entre humano e máquina, em perfeita sintonia. A robótica colaborativa é um dos grandes avanços tecnológicos que a indústria está vivenciando atualmente e é o assunto desta edição do Mabcast. Ouça agora! Olá para você que acompanha mais um Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e hoje eu vou bater um papo com o Jaime Perrotti, ele que é especialista de produto da empresa. Tudo bem com você, Jaime? Bem-vindo. Oi, Mafê, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer poder participar do Mabcast com vocês. Perfeito. Eu começo perguntando sobre a diferença entre um robô colaborativo e um robô industrial convencional, que funciona ali nas indústrias. Qual que é a diferença, Jaime? Bem, Mafê, um robô industrial convencional, ele é projetado para executar tarefas específicas no ambiente industrial, como, por exemplo, montagem de peças, soldagem, pintura, transporte de materiais pesados. Esses robôs também são geralmente de grande porte, são pesados e fixos também em estruturas de trabalho e num ambiente confinado. Por outro lado, os robôs colaborativos, ou mais conhecidos como cobots, do termo em inglês Collaborative Robot, esses robôs são projetados para trabalhar lado a lado com seres humanos, colaborando e interagindo diretamente com eles em um ambiente compartilhado. Os cobots, eles são muito flexíveis também, são seguros e são fáceis de programar. Então, esses equipamentos eles são dotados com sensores, sensores de força, sensores de presença, que permitem que o robô ele pare imediatamente quando existe uma interação indesejada com o ser humano. Então, isso minimiza qualquer tipo de risco de acidentes para o trabalhador. Então, de forma geral, o robô colaborativo ele é projetado para trabalhar no mesmo ambiente onde o ser humano atua. Isso de forma fácil e que seja também segura. Então, ele permite, por exemplo, que os trabalhadores, até com pouca experiência em programação ou nenhuma, possa fazer a implementação de um robô colaborativo. Então, em resumo, a principal diferença entre um robô industrial convencional e um robô colaborativo é a capacidade que o robô colaborativo tem de trabalhar em estreita colaboração com os seres humanos, compartilhando o mesmo espaço de trabalho e executando tarefas de forma segura e interativa. Então a gente pode dizer que ele é uma espécie de assistente dos trabalhadores, Jaime? No caso, ele não estaria tirando o trabalho de outra pessoa? Perfeito, boa pergunta, Mafê. Quanto à preocupação sobre tirar trabalho de outras pessoas, é uma questão válida, porém a automação, até mesmo a inteligência artificial, essas tecnologias podem ter um impacto na substituição de certas tarefas que sejam insalubres, inclusive, que sejam perigosas para o ser humano. Também é importante considerar que a robótica ou mesmo a inteligência artificial pode complementar o trabalho humano, auxiliando nas tarefas repetitivas, liberando mais tempo para o ser humano em tarefas mais cognitivas, mais complexas e criativas. Além disso, a robótica pode criar novas oportunidades de emprego em setores relacionados ao desenvolvimento, implementação de novas tecnologias, manutenção de tecnologias. Portanto, é essencial encontrar um equilíbrio entre a automação e o trabalho humano. A gente possa aproveitar os benefícios da tecnologia sem causar grandes disrupções no mercado de trabalho. Muito bem, quem está nos ouvindo não está visualizando, um robô colaborativo. Como que é a composição dele, o funcionamento? Você já falou que ele é pequeno, Ele tem os braços articulados também. Ele é o único que tem os braços articulados? Perfeito. Dá um Google Imagem, hein, ouvinte? Então, na verdade, os robôs colaborativos, os cobots, eles podem ter diferentes configurações e formas. A maioria dos robôs colaborativos possuem braços articulados, semelhantes a robôs industriais convencionais. No entanto, existem também outros tipos de cobots que podem ter estruturas diferentes, como, por exemplo, os robôs móveis autônomos, ou AGVs ou AMRs. Um robô colaborativo típico com braços articulados consistem de várias articulações motorizadas, que permitem movimentos flexíveis e precisos. Então, cada articulação é controlada por um servomotor, possui também sensores de força, que permitem que o robô execute uma ampla variedade de movimentos e posições.
E esses cobots são capazes de realizar tarefas de manipulação, interação física, como, por exemplo, pegar objetos, montar peças, usar ferramentas, entre outras aplicações. Então, de forma geral, os robôs colaborativos, eles também se originaram de robôs industriais convencionais, porém, com uma eletrônica embarcada com muito mais tecnologia, principalmente para poder trabalhar do lado do ser humano, né, de forma segura e eficaz também. Você falou que ele pega as coisas, né? Ele ajuda a montar. Gostaria que você desse um exemplo na prática, assim, alguma empresa, qual setor que usa, que Perfeito. Peças que ele consegue montar. Então, os robôs colaborativos, né, eles são projetados para realizar assim, uma ampla variedade de tarefas, em colaboração com o ser humano, né? Então, alguns exemplos típicos, né, de tarefas com cobots, a gente pode citar, por exemplo, montagem e desmontagem de peças, né, onde o robô ele pode ajudar na montagem de componentes numa linha de produção, né, seja, por exemplo, fixando um parafuso, encaixando uma peça complexa, né, como engrenagens, por exemplo, né. Na parte também de embalagem e paletização no final de linha, né, onde você tem ali movimentos com cargas elevadas pelo operador, e ele pode auxiliar no processo, por exemplo, de embalagem do produto, da parte de empilhamento dessas caixas, né, e livrando também esse peso do operador. Entre outras aplicações, né? Por exemplo, inspeção de qualidade, né? Onde o robô pode ser usado para realizar inspeções visuais do produto, né? Detectar defeitos, falhas, verificando conformidade dos padrões de qualidade. E o mais clássico, né? Que é a manipulação de materiais também, né? Ele pode levantar, transportar objetos pesados, volumosos, né? E num ambiente industrial onde você tenha, por exemplo, algum ponto que seja insalubre para o próprio operador, a gente pode colocar um robô colaborativo. E existem outras aplicações também, né? Atualmente eles estão sendo muito utilizados em laboratórios, né? Na parte de pesquisas laboratoriais, né? Então os cobots eles podem ser utilizados para manipular amostras, né? Realizar experimentos. E por que não também na questão da saúde, né? Hoje em dia, os cobots, eles podem ser utilizados em hospitais, em clínicas, né? Para auxiliar, por exemplo, no transporte de pessoas ou mesmo de equipamentos. Tá? Então, essa flexibilidade e adaptabilidade dos cobots os tornam cada vez mais versáteis, né? Para uma ampla gama de aplicações. Nossa, é impressionante, né? A quantidade de usos que ele pode ter. Só que você falou bastante da questão da segurança, né? Você frisou essa questão da segurança, mas me trouxe uma dúvida. Como ele está muito pertinho ali dos humanos, não corre o risco desse sensor falhar? Não tem esse risco de acidente de trabalho mesmo? É algo que o pessoal fica com receio? Então, esse é um ponto realmente bem importante, né? Então, embora os robôs colaborativos sejam projetados para trabalhar em colaboração ao lado dos seres humanos, a segurança é uma preocupação fundamental, né? Então, os cobots, eles são projetados com os recursos de segurança, né, para minimizar os riscos de acidentes. E aqui também nós temos algumas medidas de segurança para que você possa implementar um robô colaborativo, né, e não correr nenhum risco aí de ter uma colisão ou esmagamento, né? Então, os cobots eles possuem sensores de força, né, em todos os eixos, né? Então esses sensores eles permitem que o robô pare imediatamente quando um operador ou algum objeto interrompe a trajetória do robô. Então ele para de forma segura, né? Porque existem sensores redundantes que estão monitorando a velocidade e a posição do robô, não só por software, mas por hardware também. Temos também a questão da limitação da força. Então a gente consegue limitar a força com que o robô vai executar uma determinada tarefa, né? Então você diminui aí o risco de um esmagamento, por exemplo. Os robôs colaborativos, eles também são projetados com um design muito ergonômico, né? Então você não tem, por exemplo, cantos vivos na superfície do robô que podem, porventura, causar algum tipo de lesão no operador, né? Você tem ali superfícies arredondadas, sem bordas afiadas, né? Com tudo isso, né, também não se dispensa a necessidade de um treinamento e conscientização, que é muito importante fornecer treinamento adequado, né, para os operadores, integradores ou fabricantes de máquinas, né,
que fazem também essa interação com os cobots, né? Isso inclui orientação sobre o funcionamento de segurança, reconhecimento de situações de risco e todo o procedimento de emergência, né? Então, é importante ressaltar que, apesar de toda essa tecnologia do próprio robô, é necessário avaliar a aplicação como um todo, porque não adianta o robô ser colaborativo, mas ser instalado no flange dele, que vai executar o trabalho, por exemplo, uma furadeira, ou uma manipulação de faca, né? Então, quer dizer, a aplicação tem que ser colaborativa, né? Não só o robô. Muito bem. E por ele ser pequeno, a instalação é mais fácil? Geralmente sim. O robô ele é mais leve, um pouco menor também. Então, a sua instalação geralmente é mais fácil e mais rápida, comparado com o robô industrial convencional. Isso ocorre principalmente devido ao seu tamanho, seu peso, a flexibilidade e adaptabilidade dos robôs. Também a interface de programação de um cobot ela é muito intuitiva. Então você não tem necessidade de ser um grande especialista em programação, em códigos, para poder implementar um robô colaborativo. A questão também da integração com a segurança, né, do robô colaborativo permite uma série de facilidades ali que você pode obter em projetos mecânicos principalmente, porque o robô colaborativo ele não tem necessidade de ser enclausurado. Pode trabalhar com ele num espaço aberto. Porém, você tem uma restrição de velocidade, né? Então a gente tem aí a norma NR12 com a nota técnica 31 também, que especifica qual é a maior velocidade que um robô colaborativo pode trabalhar ao lado de um ser humano. Então é importante também destacar que a instalação de qualquer robô, né, seja colaborativo ou convencional, requer conhecimento técnico e um planejamento adequado. Muito bem. E com relação à programação, você falou que para operar não precisa ser um grande especialista, né? Você pode aprender com algum treinamento e fazer. Perfeito. Bom, a complexidade de programação de um robô colaborativo, ela pode variar bastante também do modelo do cobot, né, e das tarefas que ele, porventura, venha a executar. Contudo, né, se a gente for comparar a programação de um robô industrial com um robô colaborativo, o robô colaborativo, sem dúvida, ele é muito mais fácil de se programar, muito mais acessível em alguns pontos chaves ali, como, por exemplo, o software de programação do robô colaborativo, ele é muito intuitivo. Ele, na verdade, possui ali alguns ícones e você vai criando uma linha de instruções, né, através de ícones e já descarrega esse software no próprio robô. Então, essa é uma das facilidades. Uma outra facilidade também para a programação de um robô colaborativo é a questão que nós chamamos de hand guide, né? Ou método manual de aprendizado. Eu consigo, então, movimentar o braço e vou gravando os pontos, né? Com esses pontos gravados, eu consigo fazer uma série de operações, trajetórias do robô. Então, é muito prático. A programação toda é baseada em blocos, né? Então, você consegue ali abordar visualmente e de forma modular a criação de uma sequência de tarefas complexas para o robô também. Então, embora a programação dos cobots possa ter uma complexidade em geral, né, elas são projetadas para simplificar o processo da implementação de um robô colaborativo, né, e permitir que operadores, praticamente sem grandes conhecimentos específicos em programação, possam implementar de forma fácil, né, e adotando essa tecnologia aí em ambientes de trabalho diversos. E você pode mudar ele de lugar, desfazer uma programação, fazer uma nova, levar para uma outra fábrica? Sim, essa é uma grande vantagem também de implementar um robô colaborativo, porque você consegue deslocar ele facilmente para adaptar numa outra linha que tem uma demanda, e a programação, de forma simplificada, você consegue reduzir o tempo de comissionamento e startup de uma nova linha. Então, você consegue, por exemplo, diminuir o tempo de ciclo, né, de uma nova linha, de implementação de uma nova linha. É possível você também reduzir qualquer tipo de erro, né, ou retrabalho que você tem ali na implementação de um novo robô, e com isso aumentando a sua eficiência aí de forma geral. Nossa, então o aumento de produtividade realmente é muito significativo. Jaime, segundo a Federação Internacional de Robótica, temos em média 13 robôs industriais para cada 10 mil trabalhadores no Brasil. A média mundial é de 141 para 10 mil. Como é que está o crescimento do uso de robôs colaborativos no mundo e no Brasil? O Brasil está muito atrasado? Bom, o uso de robôs colaborativos vem crescendo bastante também no Brasil, né? Impulsionado pela busca por maior eficiência, produtividade e segurança também nos ambientes de trabalho. Embora haja dados específicos, né, sobre o número de robôs colaborativos em relação a trabalhadores no Brasil,
é perceptível um aumento no interesse da adoção desse tipo de robô em diversos setores, não só na indústria, mas também na área de serviços. Então, num cenário global, o mercado de robôs colaborativos tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos. Então, de acordo com o relatório, né, as projeções do setor, o mercado global de cobots deve continuar crescendo, uma taxa considerável nos próximos anos, e o aumento e interesse por essa demanda de robôs colaborativos é impulsionado também pelos avanços tecnológicos, né? A redução de custos, maior disponibilidade de soluções colaborativas. Sim, no Brasil, embora a taxa de adoção de robôs industriais, em geral, ainda é relativamente baixa em comparação com a média mundial, é possível também a gente observar um aumento gradual no uso de robôs colaborativos em diferentes setores. As empresas estão começando a reconhecer os benefícios dos cobots por trazer maior flexibilidade, capacidade de trabalhar em estreita colaboração com seres humanos, e possibilidade de automatizar tarefas que são muito repetitivas e perigosas também para o ser humano. Bom, o governo brasileiro tem buscado também promover a automação e a indústria 4.0, incluindo incentivos ao uso de robôs colaborativos. Então nós temos aí programas e iniciativas que têm sido implementadas para apoiar a adoção dessas tecnologias, incluindo cobots, na verdade, inteligência artificial, AMRs, né, ou AGVs, visando também aumentar a competitividade da indústria nacional perante ao cenário também global. Olha, muito bom que tem esse incentivo mesmo. A primeira vez que esse nome robô colaborativo surgiu foi no final da década de 90, mas só agora tem se tornado realidade, né, nas fábricas. Qual que é a evolução dos robôs colaborativos para os próximos 30 anos? Então, é difícil a gente prever, né, com precisão como os robôs colaborativos vão evoluir aí nos próximos 30 anos. Porque o desenvolvimento tecnológico está sujeito a muitas influências, muitas variações. E também descobertas aí imprevisíveis ao longo do tempo. Porém, com base nas tendências e avanços atuais, é possível discutir algumas áreas que podem ver evoluções nos próximos anos. Bom, uma delas é a questão da inteligência artificial. Então, os robôs colaborativos podem se beneficiar desses avanços contínuos, principalmente na questão do aprendizado de máquina, né? Hoje nós já temos o software MyZard, que ele pode ser incluído num robô industrial convencional para ajudar na questão da manutenção preventiva dos robôs, na questão também do ajuste da precisão do robô em função do aumento da sua temperatura. Então, esse software de inteligência artificial, ele consegue monitorar o aumento de temperatura do robô e ele faz o ajuste de posição automaticamente. Tem também a questão da maior sensibilidade, né, e percepção do robô, com a melhora dos sensores de força, por exemplo. Que mais a gente pode citar? Bom, o aumento da capacidade de interação com os seres humanos, né? Então, os robôs colaborativos podem se tornar cada vez mais hábeis, né, em interagir com humanos, né? Podem incluir melhorias na comunicação natural, reconhecimento de gestos, expressões faciais. Então, são todos recursos que podem vir também ao longo dos anos aí, com a evolução da tecnologia. Então, essas são apenas algumas possibilidades, né, da evolução dos robôs colaborativos para os próximos 30 anos. E é importante também a gente ressaltar que a inovação tecnológica ela é dinâmica, né? Então ela é sujeita a mudanças imprevisíveis aí no dia a dia, né? Portanto, é possível que surjam novas descobertas, né, e avanços que atualmente a gente não consegue ainda visualizar. Nem consegue ver, nem imagina que vai ter no futuro, né? Exatamente. Jaime, você acha que um tempo assim, lá para o futuro, a gente vai ter robôs em casa? Eu acredito que sim, Mafê. Eu acredito que em tarefas que a gente não consegue nem imaginar ainda, mas podia, né? A gente podia lavar uma louça. Fazer um churrasquinho, né? A gente já tem o robô que limpa o chão, né? Exato. Então vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente na área de serviços. A gente vai ter muitos robôs aí interagindo com seres humanos de forma segura, né, e trazendo aí mais conforto também e mais qualidade de vida. Muito bom, esse que é o objetivo da tecnologia, né? Ajudar a gente, a sociedade. Jaime, muito obrigada por esse bate-papo, viu? Eu que agradeço, Mafê. Prazer poder falar com vocês. Prazer é nosso e obrigada a você, ouvinte, pela audiência. Nos falamos no próximo Mabcast. Um beijo!
Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.